Boa noite, paz e alegria. Cumprimento a Jacira, a Irma, Tânia, todos vocês aí. Vamos abrir a nossa palavra, você que está em casa aí, também você que está aqui. São Lucas, capítulo 1, versículo 26. São Lucas 1, 26. Bom, eu sou Daniel, né? Para quem não conhece, sou lá do Uberaba, tenho 3 filhinhos. E queria convidar quem não conhece o meu canal ainda, Papo Católico, a assinar. É um canal de defesa da fé. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Na época essa cidade tinha 300 habitantes. Eu cheguei lá, acho que foi o lugar que eu mais gostei da Terra Santa. Um lugar que eu chorei bastante. Pensa um cara de 1,90 m chorando. Eu estava chorando muito lá. Acho que eu me emocionei mais lá do que na cruz, né? Porque a cruz é muita gente passando, você não consegue parar, né? Mas ali onde o anjo anunciou que tem a basílica hoje, da Anunciação, ali começou a história da salvação. Todo grande projeto começa com um pequeno passo, né? Mas não é porque é pequeno que não seja importante. Todo grande projeto começa com um sim. E esse projeto também começou com um sim da Virgem Maria. Ela era de uma classe simples chamada Anauim, que eram as pessoas pobres, né? E eu li alguns apócrifos de Maria, onde dizem que ela nem imaginava que ela era. Algumas judias sonhavam que ela seria a mãe do Salvador, porque ele era prometido, o povo estava esperando. Nossa Senhora nem imaginou que ela seria ela. E talvez por isso ela foi escolhida. Chamada Nazaré, há uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem é Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. O Evangelho de Lucas, assim como todo o Novo Testamento, foi escrito em grego. Quando o anjo anuncia a Virgem Maria, ele fala: Salve que caritomene. Salve cheia de graça, quem está com a graça e permanece com a graça. É interessante que algumas traduções perdem força, né? Eles falam agraciada. Tem algumas traduções católicas, ecumênicas, algumas traduções evangélicas que dizem agraciada. De fato, ela foi agraciada, porque foi a única escolhida, né, por ser mãe de Jesus. Foi muito agraciada. Mas o que caritomene vai além. É justamente alguém que já transborda, está plena de graça. É tipo um vaso cheio, sabe? O anjo disse para ela que ela estava repleta de graça. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Aqui eu já fico assim meio... Aqui já diz muito, né? Opa, aparece um anjo aqui, cumprimenta a gente, e Maria, ela não fica perturbada pela presença do anjo, que seria natural, né? Ela não fica incomodada porque um anjo apareceu, seria natural isso. Ela fica preocupada e perturbada com a saudação do anjo. E fica pensando o que significa aquela saudação. E justamente porque esse cumprimento do anjo perturbou o coração da Virgem Maria, é que eu acho que esse entendimento bíblico católico está mais correto que o entendimento protestante. Porque o que incomodou mais ela foi a saudação do que a presença do anjo. Incomodou o coração. Ela se perturbou. Mas o que você está falando de mim, né? Você tá me chamando de alguém cheia de graça? E o anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ou seja,
ela despertou a apreciação de Deus. Não só Deus a preparou, como Deus se encantou com ela. Quem lê o livro de Santo Agostinho, Mística Cidade de Deus, fala que nesse livro de Santo Agostinho que Maria ela foi de fato preparada. E foi mesmo sonhada, como nós, mas de uma maneira especial, né? Foi sonhada por Deus, foi preparada por Deus. Opa, sumiu aqui. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Deus salva, Deus conosco, Emanuel. É interessante também que Nossa Senhora é chamada de cheia de graça antes de estar grávida, né? A gente não percebe às vezes isso. Ela é chamada de cheia de graça antes de estar grávida de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois eu não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Agora eu te convido a pegar a Bíblia um pouquinho para trás lá. Eu vou te dizer o versículo. Versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Isso aqui foi uma catequese do Papa João Paulo II sobre Maria. Você voltou no versículo 18, você vai ver que é o mesmo anjo Gabriel anunciando agora a Zacarias. Quem era Zacarias? Quem era Zacarias? Casado com Isabel? Pai de João Batista, que era primo de Jesus. Vamos lá. Perdi o versículo aqui. Zacarias perguntou ao anjo: de onde terei certeza disso? Pois sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo anuncia a ele. Ele tem uma pergunta parecida com Nossa Senhora, mas veja, olha a resposta do anjo. O mesmo anjo. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Versículo 20. Eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. Versículo 20, o anjo pune Zacarias. Diz que porque ele é incrédulo, porque ele não acreditou naquilo que Deus ia realizar, na mulher estéril e na vida dele, ele ficou mudo, ele foi punido pelo mesmo anjo Gabriel. A pergunta foi parecida: como se fará isso se eu sou velho, minha mulher é de idade avançada? Maria perguntou: como se fará isso se eu não conheço o homem? A resposta, nota o Papa João Paulo II, São João Paulo II, é completamente diferente, porque a intenção da pergunta era completamente diferente. Zacarias duvidou. O como dele é: eu duvido que isso possa acontecer. E Nossa Senhora queria saber a maneira que Deus ia agir. Por isso que o anjo responde a Maria que o Espírito Santo descerá sobre ela. Daí ele fala: também Isabel, a tua parenta, até ela concebeu um filho da tua velhice, já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Bom, aí ela disse o sim, né? Por que Maria perguntou como se faria isso, se ela não conhecia homem? A igreja vê aqui um indício de que Nossa Senhora queria de fato se manter virgem antes, durante e depois. E aí um amigo de outra denominação pergunta: mas como pode um Jesus nascer e ela continuar virgem depois do parto? Da mesma maneira que pode Jesus entrar no cenáculo com a porta fechada.
não é santo ele, era um eremita, eu não lembro o nome dele agora, minha cabeça está ruim. Mas ele diz assim: como a luz atravessa um vidro sem romper o vidro, assim o Espírito Santo passou pela Virgem Maria, Jesus passou por ela sem que lhe tirasse a virgindade. Catarina Emmerich, beata, que acertou a arqueologia, vários campos e descobertas arqueológicas, ela narra no livro dela que Jesus simplesmente apareceu sobre Nossa Senhora. Houve o sangue e tudo, mas Jesus, ela confirma isso que a igreja acredita. Mas o importante é que a derrota do demônio não é só na cruz, começa pela encarnação. É importante que, como o céu estava torcendo para Maria, intercedendo para Maria, os anjos intercedendo para que ela dissesse sim, também o inferno inteiro estava torcendo para ela dizer não. Santo Afonso de Ligório, fundador dos Redentoristas, defensor da Virgem Maria, autor do livro Glórias de Maria, ele diz que o sim de Maria foi tão forte, mas tão poderoso, e Deus foi tão grato, porque Deus não é ingrato, Deus não usa uma pessoa e joga fora. Se Deus se preocupa com as ervas do campo, quanto mais com a mãe, aquela que disse sim livremente ao plano de Deus. Ele diz que o sim foi tão forte da Virgem Maria, eis aqui a serva do Senhor, que Deus lhe ficou eternamente grato. E importante, Jesus podia vir como ele vai vir a segunda vinda, do céu, ele podia brotar da terra, ele podia vir numa árvore, ele podia vir como ele quisesse. Mas ele escolheu ter mãe, ele escolheu Maria. Ele escolheu a forma. Ele quis nascer da Virgem Maria. E não parece lógico desprezar a mãe de Jesus, não parece nem um pouco lógico, Sendo que na Bíblia diz que para honrar pai e mãe. Eu tenho um amigo pregador, ele me contou uma história interessante, de um outro amigo dele. Diz que em Joinville chegou lá uma família, aquelas que batem na nossa porta, daquelas duas religiões, e bateu na porta de um católico lá. Estava o pai, a esposa e o filho. Eu quero entrar, irmão, eu quero falar com vocês do nosso livro tal e tal. Ele falou, sem problema, entre. Aí entrou o pai, aí entrou o filho. Quando foi entrar a mulher, mãe do menino, ele fechou o portão na cara da mulher. Aí o menininho falou, mas você vai deixar minha mãe para fora? E o rapaz respondeu, vocês deixam a mãe de Jesus para fora, por que eu tenho que acolher você? Ele disse que ele não pensou nisso, foi uma moção do Espírito Santo. E aquele homem daquela religião, ele se prostrou ali, começou a chorar. E ele começou a dizer, agora eu entendo. Agora eu entendo. E ele virou católico, ele já levantou católico. Viva Jesus, Viva Jesus. Merece o cara, que é bonita, a resposta, inspirada por Deus. Então foi o sim mais maravilhoso do mundo. E por isso Santo Afonso diz também que o sim da Virgem Maria, que ela é onipotência suplicante. Onipotente só Deus porque só Deus é Deus. Só Deus tem essas três características da divindade, onipotência, onipresença e onisciência. Mas Nossa Senhora é onipotência suplicante, segundo Santo Afonso. Ele diz o que ela não consegue com o seu poder, ela consegue suplicando a Deus, clamando a Deus, rogando a Deus. O Fabrício da Éfita, que era evangélico, de outra religião, ele se converteu vendo o Alto da Compadecida. Que maluquice, Não foi num retiro, não foi rezando terço, não foi lendo um livro. Ele se converteu no filme O Alto da Compadecida. Naquela hora que o demônio, ali, não sei se vocês já viram o filme, ele briga ali, está ele e Jesus discutindo, e entra Nossa Senhora dando um jeitinho para o cara ser salvo, Falando com Jesus, Jesus, dá uma força aí, põe para dentro. Por isso, quem se recorre a Maria nunca vai ser condenado. Dizem os santos. Porque ela pede como ninguém e melhor do que ninguém. Quando a Bíblia fala de poder,
e de autoridade. Poder e autoridade. Todos nós temos autoridade sobre os demônios dada por Jesus, mas poder é diferente, depende de nós. Depende da nossa vivência, depende da nossa santidade, depende da nossa graça. Como poder chamar uma mulher cheia de graça, que foi chamada pelo próprio anjo, lembrando que anjo é mensageiro, né, gente? Anjo quer dizer mensageiro de Deus, aquele que leva a mensagem de Deus. Se o anjo chamou ela cheia de graça, como nós podemos dizer que ela é uma mulher comum? Isso é antibíblico. Se o anjo cumprimenta a Virgem Maria e a saúda, e Isabel, a hora que vê, fica cheia do Espírito Santo, só com a saudação dela, como dizer que uma mulher dessa é uma mulher comum? Então, trazendo para nós, para você que está nos acompanhando aí, ela tem muito a ensinar para a gente a ser serva do Senhor. Servo do Senhor, porque quando todo mundo aparecia, ela se escondia. E quando todo mundo se escondeu, ela apareceu. E nós brigamos. Porque não me escalaram no dia. Porque não lembraram do meu aniversário. Eu estou falando nós porque eu estou junto mesmo. A vaidade pega. Porque não colocaram na transmissão meu nome, Daniel Godri Júnior, pregador. Porque o outro divulgaram bem e o meu não divulgaram. Porque e assim vai, nossas misérias. Mas ela é exemplo, gente. No Evangelho, onde todo mundo aplaude Jesus, não se ouve falar de Nossa Senhora. Com uma única exceção, que é as bodas de Caná. Mas quando todo mundo abandona, está ela aos pés da cruz, está ela na via sacra, está ela chorando com as mulheres piedosas, está ela tirando o corpo de Jesus de lá. É a serva, é a escrava do Senhor. Nenhum homem pode dizer que encontrou graça diante de Deus, mas nós podemos dizer que nós temos a graça de Deus. Nossa Senhora, Deus encontrou graça nela. Ela também foi salva, mas ela foi salva de um jeito diferente. Ela foi salva, Deus a impedindo de pecar. O sacrifício de Jesus agiu nela também. Também Jesus é Senhor da Virgem Maria, só que agiu de um jeito diferente. Porque Deus pode agir do jeito que Ele quiser. Alguns Ele restituiu e a ela impediu de cair. Porque Ele não queria que o remédio santo viesse por uma seringa suja. Deus quis assim. Esteriliza a seringa, porque o remédio é bom, mas a seringa não pode ser suja. Deus não quis que a mãe tivesse sobre a descendência do pecado, sobre a linhagem de Eva. Deus não quis. Jesus é chamado o novo Adão, Eva é chamada nova Maria por isso. Porque assim como Eva pecou, Maria disse sim. Assim como Eva foi desobediente e disse não, Maria disse sim. Assim como Adão disse não, Jesus disse sim. Então, eu falo pela minha vida. Antes de conhecer Jesus, eu já era apaixonado por Nossa Senhora. A renovação, graças a Deus, deu uma equilibrada, assim, porque era demais. Assim, eu fui me confessar, falei para o padre, padre, eu tenho medo de gostar mais de Nossa Senhora que Jesus. O padre deu risada. Ele falou assim, mas você entende que Jesus é mais que Maria, né? Eu falei, claro que entendo, muito mais. Mas eu tenho mais afinidade com ela. Ele falou, então fica tranquilo, que o excesso ela vai entregar para Jesus, fica sossegado. Se você sabe que ela não é deusa, que ela não é caminho alternativo de salvação, eu falei, eu sei disso. Então fica sossegado, que ela vai, aos pouquinhos, direcionar isso para Jesus. Que é o que ela faz melhor do que ninguém. Salve Maria!